A paz do Senhor a todos que estão me ouvindo. Sou o seminarista Felipe. Estarei trazendo hoje um estudo sobre o capítulo 1 de Joel. Louvo a Deus hoje por mais um dia de vida. Louvo a Deus pela vida da minha esposa que me incentivou a estar trazendo esses estudos diários. Vamos ver se será tudo bem. Então, Joel é considerado o profeta do avivamento. No versículo 1 nós temos que a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então Joel, cujo nome significa em hebraico Senhor é meu Deus, ele profetizou para o reino do sul, para Judá. E Judá passava por um momento de crise na sua economia. Isso aconteceu aproximadamente 830 a.C. E vamos ver o que é que estava acontecendo. Versículo 2: Ouve isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais. Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus netos, e os vossos destes a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então, Joel, ele nos detalha aqui uma invasão de gafanhotos. Muitas pessoas acham que essas gafanhotos podem ser as nossas aflições, mas na verdade, o que esses tipos de gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, devorador, nada mais é do que fases da vida do gafanhoto. O gafanhoto começa como larva, então essas fases do gafanhoto estavam assolando a agricultura do povo de Judá. E Joel reconhece que a mão de Deus estava sobre isso. Isso nada mais é do que um julgamento de Deus sobre o povo de Israel, sobre o povo de Judá, por causa da sua desobediência. E o Joel, profeta do avivamento, é justamente isso. Ele nos mostra que através da nosso arrependimento verdadeiro, do nosso arrependimento sincero, que isso pode nos trazer uma restauração. O livro de Joel, que é um livro bastante pequeno, eu convido todos os irmãos que estão me ouvindo a estar lendo. O livro de Joel é dividido em 3 capítulos, onde no primeiro capítulo ele mostra justamente esse julgamento. No capítulo 2 há o convite ao arrependimento, que esse arrependimento traz uma esperança. E o capítulo 3 nada mais é do que uma visão escatológica sobre o que está por vir, sobre até promessas que já se cumpriu no dia do Pentecostes. Então, nós podemos levar esse gafanhoto, também pensarmos, como diz assim no versículo 6 e 7, uma nação poderosa e inumerável veio sobre a minha terra. Os seus dentes são dentes de leão e tem presas de leoa. Fez da minha vide uma assolação, arruinou a minha figueira, arrancou-lhe a casca e a lançou por terra. Os seus galhos se embranqueceram. Então nós podemos também estar fazendo uma comparação desses tipos de gafanhotos, desses 4 tipos de gafanhoto, com as 4 nações que reinaram sobre as nações que prejudicaram a Israel, que é a Babilônia, Medos Persas, Grécia e Roma. Então, nós podemos também estar trazendo essa comparação. Então, no versículo 10 ele diz: O campo está assolado e a terra triste, o trigo está destruído, o vinho novo se secou e o azeite falta. Então, nós vemos o que estava faltando. Estava faltando trigo, vinho e azeite. Nós fazemos uma comparação, nós vemos que isso são coisas que não podem faltar na igreja de hoje. O trigo, o pão, a palavra de Deus não pode faltar. O vinho é do sangue de Cristo, a transformação. Foi o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. E o azeite, o Espírito Santo. São coisas que Deus fez com que faltasse na vida do povo de Judá por causa da sua desobediência. Que na igreja do Senhor
atual não falte o Espírito Santo, não falte o azeite, não falte o vinho, não falta o trigo, não falte o pão. E ele nos convida a todos a nos arrependermos. Versículo 13. Cingi-vos de pano de saco e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de panos de saco durante a noite, ministros do meu Deus. Pois a oferta de cereais e a libação cortadas foram do templo do vosso Deus. Então nós podemos perceber que até mesmo os ministros de Deus, os sacerdotes, não podiam oferecer o sacrifício ao Senhor. E tudo isso foi por causa, repito novamente, por causa da desobediência, por causa que Deus amou tanto Israel, livrou, guardou, mas o povo o povo teimava em ser desobediente, teimava na prática da idolatria, teimava em não cumprir os mandamentos de Deus. Então, no capítulo 1, nós podemos perceber a mão de Deus sobre isso, sobre o julgamento. E Joel percebe que isso tinha a mão de Deus. Então, no capítulo 2, que eu, se Deus quiser, em nome de Jesus, estarei trazendo amanhã um novo estudo. Capítulo 2, ele nos traz que o arrependimento pode nos trazer uma restauração de vidas. Que nós todos, que nós possamos olhar para nossos erros, olharmos para o que nós estamos falhando com Deus, que nós verdadeiramente nos arrependamos. Então, finalizo aqui o meu primeiro estudo, que é Joel, profeta menor. Fique com Deus e obrigado.